Prepare o seu capacete de alumínio, porque a teoria da conspiração tá rolando solto. É o seguinte: gripe, né, aviária, escassez de ovos e o tio Bill, o homem da janelinha, fundador daquela empresa de computadores, investiu em 2013 milhões em uma empresa que cria ovos artificiais e ele é o maior dono de terras agricultáveis dos Estados Unidos e também um dos maiores do mundo. Em 2013, o cara investiu pesado em uma empresa de ovos artificiais. Interessante, muito interessante. E agora, o Fórum Econômico Mundial, a elite mundial, está falando de uma nova dieta alimentar à base de proteína sintética, no caso para a carne, substituindo então a proteína animal natural pela proteína sintética, carnes impressas por impressora 3D e também ovos artificiais. Você quebra o ovo, não tem ali a gema é artificial à base de óleos vegetais, de plantas, ervas e etc. O cara é o grande investidor. E agora a notícia que roda o mundo é que devemos nos preparar, a própria OMS divulgou isso, devemos nos preparar, é uma questão de atenção internacional devido à gripe aviária. Milhares e milhares de aves sendo abatidas, e eu fui investigar essa história. Então, se preparem, meus queridos, preparem, né? Porque tem informação vindo e vamos lá, vamos rodar essa teoria da conspiração porque ela é boa. Fala, gente boa, tudo bem? Me chamo Rafael Bittencourt, obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Bora comigo até o final? Amigos, é o seguinte, antes da gente prosseguir aqui com esse conteúdo, eu vou dar uma pausa de 3 segundos para pedir 2 coisas importantes para você. Primeira, eu divido em seguinte forma. Primeiro, você se inscrever, deixar o seu joinha, é muito importante. O seu like, a sua inscrição, para a gente poder fazer esse vídeo estourar de visualização aqui na internet, eu conto com você para deixar o seu like e se inscrever. E a segunda coisa, vai lá e confira se você acionou o sininho para todas as notificações. Vai ali, clica em todas as notificações, é muito importante. Nem 30% dos meus inscritos fizeram isso, então se você fizer, é muito importante. Quem não é inscrito, se inscreva. Quem já é inscrito, deixa o like. Quem já é inscrito também, confira se tocou o sininho. Eu aguardo vocês, vai lá. Meu muito obrigado, vamos seguir. Amigos, eu fui dar uma pesquisada para ver o que os produtores de ovos dos Estados Unidos estavam falando sobre essa escassez. Eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo. Algo muito estranho está acontecendo com os ovos. E aí? O tio Bill está por trás disso? Eu, claro que o profeta, né? O profeta das pan.d.mias, ele que já fez um ensaio para a próxima crise mundial, no ano passado ele fez esse ensaio, será que vai ser como o evento 201? Ufa, será, gente? Enquanto o Fórum Econômico Mundial está te perguntando o que vamos comer em 2030, e certamente eles já estão fornecendo isso para escolas, né, e preparando a cabeça da criançada para comer insetos, para comer larvas, aqui fica essa pergunta, o que vamos comer em 2030? Certamente há um impulso muito grande, há uma força muito grande da elite de Davos para que as pessoas abandonem a dieta tradicional em nome de uma questão muito mais geral, a crise ambiental e etc. Então, você precisa comer inseto, comer uma barata, comer um grilo, né? Bom, há uma pressão do Fórum Econômico Mundial, da elite de Davos, né? E essa matéria é de 2016. O que vamos comer em 2030? Saibam que essa pergunta já tem resposta, porque proteína sintética, comidas feitas em laboratório e alimentos que parecem ser naturais, mas não são. São também feitos em uma grande alquimia. A outra matéria que eu coloco para vocês aqui é para comprovar, vou mostrar para vocês o vídeo, tá? É para comprovar o que eu estou falando sobre a escassez de ovos. E tem um problema aqui no Brasil, Rafael, vai faltar ovos no Brasil? A priori não, mas há um alerta que tudo pode mudar. Lembrando a vocês que milhares de aves já foram abatidas do Chile até na Ásia e nos Estados Unidos, principalmente, muitas aves abatidas alegando a gripe aviária. Bom, olha aqui, BBC News Brasil. Pode faltar ovo no Brasil? Entenda a escassez em diversos países do mundo. Aqui está uma matéria da BBC, matéria de 13 de janeiro, né? Mostrando como os Estados Unidos, falando Paula Moreno, de 43 anos, 12 deles em Los Angeles, nos Estados Unidos, passou a última sexta-feira, 6/1, por uma experiência incomum
no geralmente abundante supermercado norte-americano. A Paula Moreno, que mora em Los Angeles, se deparou então com a escassez do produto no mercado. Ela e a sua amiga venezuelana. E o interessante é que, está aqui a foto, o interessante é que nos Estados Unidos, na Califórnia, por exemplo, o preço do ovo saltou de 3,42 de dólar para 5, 7 dólares a cartela. Então, falando de quase R$40. E as pessoas não encontram nas prateleiras. Isso na Califórnia, isso em Nova York, isso também no Reino Unido, como tem um comentário aqui mostrando uma pessoa em Londres, e aqui tem inclusive o arroba da pessoa no Instagram. Interessante, né? Nos Estados Unidos ele dá a causa, né? O surto devastador de gripe aviária, mas tem uma outra questão que eu vou mostrar para vocês. Em Lisboa também, em Portugal, foi relatado tanto a elevação do custo do ovo por causa da guerra, a Europa está vivendo um momento muito inflacionado da economia, é claro, são os custos do grande reset, né, utilizando a guerra da Ucrânia para esta distopia, que é o grande reset, e a Europa está sofrendo com a elevação do preço dos combustíveis, que acaba alavancando, né, toda a inflação nos outros setores da economia, setores produtivos. E não é diferente. O preço do ovo saltou na Europa também, com uma leve redução da oferta, né, dos ovos em alguns lugares da Europa. E no Brasil, tem esse problema? No Brasil, nós não temos o problema a priori de escassez de ovos. Nós temos um problema que é a elevação do preço. Mas se depender da atual política econômica do atual presidente, o problema, né, se resolve fazendo com que quem come muito coma menos. Porque o problema de faltar comida é porque tem gente comendo muito e outros estão comendo pouco. Coitado, se for uma gordofobia, hein? Coitado dos gordinhos. Então, o problema é que tem muito gordo no Brasil. Segundo o Inácio, não é a minha opinião, viu? Então, no Brasil tem uma grande oferta, o Brasil é um grande exportador de ovos, mas tem uma elevação do preço por causa do consumo sazonal e também há um sinal de alerta e tudo pode mudar no Brasil por causa da gripe aviária. Dá uma olhada nisso daqui. Olha, eu vou mostrar para você agora e eu já mostro os vídeos dos produtores dos Estados Unidos. O que está acontecendo? Dá uma olhada nisso daqui, ó, pessoal do Paraná. A grande produção de ovos, né, no Brasil se concentra no sul e também em São Paulo. Ok? Paraná, governo do estado do Paraná, assim, ó, estado e entidades parceiras intensificam medidas de prevenção contra a gripe aviária. E aqui está uma força-tarefa, o estado do Paraná montou para prevenir os impactos da gripe aviária. Tá? O senador Marcos Pontes também já cobrou, através de um comunicado público, o atual governo do Brasil, para saber, né, quais são as medidas, né, que estão sendo adotadas para prevenir essa gripe aviária, que está impactando vários lugares do mundo. Olha só, vou mostrar para vocês uma matéria do Carta Capital falando sobre o nosso vizinho, Argentina. O Brasil estava exportando ovos, começou, né, uns anos atrás, a exportar ovos para a Argentina. O Brasil é um grande exportador. A Argentina suspende exportações de frango após detectar primeiro caso de gripe aviária. Então tem um vizinho nosso aqui, Argentina, né? Vizinho nosso, que travou a exportação tanto da carne de ave quanto de ovos, porque há suspeita de casos de gripe aviária. Não só a Argentina, mas tem casos aqui em Peru, Chile, né, Colômbia, Bolívia, e isso está fazendo a sirene vermelha ficar numa sonora bem alta, né? E a gente precisa prestar atenção nisso. Ou seja, o Brasil não tem problema de escassez neste momento, mas conforme essas informações surgirem e possivelmente surgir algum caso no Brasil, a exemplo da carne bovina, a China cortou a exportação de carne bovina brasileira, ou seja, a China cortou a importação. Logo o Brasil parou de exportar, enviar carne para a China por causa também de um problema envolvendo o gado brasileiro, né? Então, olha isso aqui, ó. Tem mais umas informações importante para vocês, que é uma associação pan-americana de saúde, diz assim, ó, OPAS emite alerta sobre surto de gripe aviária em aves em 10 países das Américas. E aqui, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Honduras, México, Panamá, Peru, Estados Unidos e Venezuela. Incluo aqui também Argentina. Então, meus amigos, olha a pressão que está vindo. Lá nos Estados Unidos, no Canadá, no Chile, a escassez de ovos é por causa da gripe. Aqui no Brasil, o preço já deu uma estilingada acompanhando essa dinâmica, né, internacional de elevação de preço, por causa da inflação, subida de combustíveis. Vai subir mais um pouquinho ainda, porque o governo reincidiu os impostos, não manteve a política de redução de impostos sobre o combustível, então vai ficar mais caro.
e acompanhando essa demanda internacional, além do que, vocês precisam prestar atenção, se tem essa onda, e a própria OMS já emitiu um alerta, e eles falam dessa nova zoonose, desse problema que vem dos animais, esperem, porque está tudo muito estranho. E tem o ovo, fonte de proteína e um dos principais substitutos da carne. O ovo não para de aumentar o seu valor, inclusive. Agora vamos começar com a parte da teoria da conspiração, porque até aqui foram os fatos. Agora vamos à teoria da conspiração que eu falei com vocês. Você não acha curioso? Isso daqui, olha só, matéria da UOL, agronegócio, com o apoio do tio Bill, ovo vegetal quer tirar galinhas das gaiolas. Há uma pressão, eu comecei falando do Fórum Econômico Mundial, o que você vai comer em 2030, e agora eu vou terminar mostrando para você o que o tio Bill fez estrategicamente. Sabendo que teria uma escassez, é isso? Sabendo que teríamos uma crise mundial, uma gripe aviária? Bom, tá aqui a pergunta para você, eu estou levantando a teoria da conspiração e deixo você responder. Com apoio de tio Bill, ovo vegetal quer tirar galinha das gaiolas. Bom, um pó verde claro, criado por uma empresa americana, pretende substituir o ovo em algumas receitas. O Beyond Eggs, além dos ovos, em português, desenvolvido pela Hampton Creek, que é a empresa, é a companhia que recebeu um aporte milionário do Bill, vem sendo chamado de ovo vegetal e tem como principal objetivo, de acordo com o fundador da empresa, o Tosh Tetrick, poupar milhões de galinhas, assim como eles criaram a proteína animal para evitar que o pum da vaca contamine a atmosfera, eleve a temperatura global e evitar o sofrimento animal. Eles estão imprimindo em Israel uma impressora 3D, uma peça de picanha com proteína artificial. De acordo com ele, as aves vivem em granjas, onde passam suas vidas inteiras em baterias de gaiolas não pequenas e superlotadas, tão pequenas e superlotadas que não podem sequer abrir as suas asas. A velocidade vai estar bem acelerada, mas você consegue entender um pouquinho. Bora lá. Eu vou tirar o áudio, tá? Essa empresa que está fazendo ovos de laboratório. E esse é um canal da Bloomberg. You talk to big food companies like Kraft and General Mills and Kellogg's and Nestle, and you say, why are you using eggs? What you'll hear is, they aerate my cake, they bind the cookie, they provide good mouthfeel or taste. What you don't hear is, I'm obsessed with using a chicken egg. So what's the matter with my scrambled eggs right now? They come from crazy places. Esta é a empresa que recebeu o aporte do tio Bill. Quando, por volta de 2010, 2013, 10 anos depois, o mundo entra em uma escassez de ovos, está tendo que lidar com um surto de uma gripe aviária que a OMS já alertou para possível transmissão para humanos, fazendo surgir a nova Pam.D.me. Sinistro, não? Esse vídeo vocês podem acompanhar com calma, mas é um vídeo mostrando como que eles fabricam o tal ovo artificial. Por que não é ovo? É um conjugado, né, de química, produtos vegetais, etc. E dizem que fazem o ovo. Interessante, hein? Agora, eu mostro para vocês o seguinte. Eu encontrei um site que ele mostrava como os produtores de ovos dos Estados Unidos estavam reclamando desde dezembro do ano passado que tem algo muito errado na ração das galinhas. E por isso as galinhas não estavam colocando ovos. Olha só, desde janeiro de 2023 e dezembro de 2022, produtores de ovos dos Estados Unidos estavam vindo no TikTok, nas suas redes sociais, falar o seguinte: olha, tem algo muito errado com a ração da galinha, porque minhas galinhas simplesmente pararam de botar ovos. Pararam. Colocavam dezenas, outros falavam, colocavam centenas de ovos todos os dias. E não colocam mais. Eu vou mostrar para vocês os vídeos aqui desses produtores, um trechinho, mas esse é o site, ó. O que é de errado com a ração da galinha? As pessoas estão relatando que suas galinhas pararam de botar ovos. E sua alimentação pode ser a razão disso. Que são 3 vídeos que eu vou mostrar para vocês. E eles estão mostrando aqui, essa matéria está relatando o que eu já comentei no início do vídeo, que em alguns lugares dos Estados Unidos,
o custo do ovo saltou, o preço saltou 550%, né? Citando aqui o exemplo da Califórnia. Isso aqui é um gráfico que mostra a elevação do preço do ovo nos Estados Unidos. Agora eu vou colocar para vocês um pedacinho de cada vídeo para você tomar conhecimento que é verdade. E principalmente o último, em que ela mostra o ninho da galinha, ninho onde ela coloca o ovo, o cesto, completamente vazio, ela pegando 3 ovos, ela fala, isso aqui deveria estar cheio. Ela pega somente 3 ovos. Uma pessoa, nesses vídeos que eu encontrei, um produtor, na verdade uma produtora, ela disse o seguinte, olha, há 1 ano eu fiz um teste com a minha ração. Eu coloquei um pote com ração e enchi e completei o pote com água. A ração não absorveu a água, eles mudaram a ração. Então essa produtora, depois de meses, né, tentando entender e sofrendo com a escassez de produção de ovos, suas galinhas não botavam ovos, ela foi e mudou a ração. E comprou outra ração de uma outra companhia, e ela percebeu que as galinhas comeram a ração nova e voltaram a colocar ovos. Ou seja, quando tem um relato desse, você fala, não, é um acaso, mas quando tem vários relatos de produtores falando, por causa da ração minha galinha não botava mais ovos, isso daqui faz a gente colocar o chapéuzinho de alumínio porque tem cheiro de conspiração. Então, preste atenção nesse vídeo aqui, rapidamente eu coloco um trechinho para você desse produtor de ovos dos Estados Unidos relatando que suas galinhas não colocam mais ovos. Olha aí. In nearly 30-something years of raising chickens, I have never gone without eggs, not even just one. And since before Halloween, I have not gotten a single egg until about a week ago, and I switched the feed that Tá I em was inglês, giving. mas só para você consegue entender. I no Você longer consegue am entender a feeding chicken queixa. feed. E todos estão falando da mesma coisa. have Minhas galinhas switched não my colocam mais girls ovos. E ela está falando goat feed. também Steel cut oats, que black suas galinhas não sunflower estavam seeds, colocando mais ovos. and goat feed. I have to say, Todos there's eles estão something, assustados, something to this. If I have to com put my essa little crise tinfoil hat generalizada on, por causa da gripe kinda aviária, weird. mas também estão alertando algo na ração. Bom, o que vocês acharam? A escassez de ovos, ou as galinhas produzirem mais ou produzirem menos ovos, tem muitas variantes que podem levar a este fato. Eu não sou formado na área, não sou agrônomo, sou geógrafo, né, geografia e meio ambiente, com área de atuação na geopolítica. Agora, fica tudo muito estranho diante desses fatos, né, somados a fatos antigos e a investimento, já prevendo, queria ter uma crise, quer ter uma escassez, quer ter um problema envolvendo os frangos, né, no mundo inteiro, o preço iria disparar e o cara faz um grande investimento. É tudo muito sinistro, mas eu deixo para vocês responderem. Vou parar por aqui. Não deixe de compartilhar. Um grande abraço. Tchau, tchau.